uma mensagem do Emmanuel através do Chico que diz assim, ó, nós devemos sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Eu acho até muito Kardec para uma mensagem só, muito Kardec. Isso não é ironia, sarcasmo, não. Isso é uma crítica, é uma censura, para chamar a atenção. Falam tanto em Kardec, no entanto, recebe um anjo no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi feito a 4 mãos para criar a Santa Sé do Espiritismo no Brasil, como Centro Federação Espírita Brasileira. Falam tanto em Kardec, Kardec, como vocês viram, chega a ser até pesado, né? E, no entanto, criam uma bandeira que o anjo, que criado lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o anjo Ismael, que eles chamam, que é o mentor do Brasil, o padroeiro do Brasil, e que veio para salvar a situação do Espiritismo no Brasil, criou uma bandeira, Deus, Cristo e Caridade. Por que não botou Deus, Cristo e Kardec? Se é tanto Kardec assim, sentir Kardec, meditar Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, analisar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec, por que faz uma bandeira sacrossanta, como está lá no livro? De um espírito que se autodefiniu. Ele se autodefiniu como mensageiro, como espírito de luz. Ele se autodefiniu, olhem só. É como o sujeito chegar no banco e falar assim, olha, eu sou extremamente honesto, eu vim aqui pegar um empréstimo, não precisa nem de avalista, eu sou extremamente honesto, só não me conhece, mas olha, eu sou isso. É aceitado? É aceito? Claro que não. O espiritismo ensina isso. Não aceitem esses farsantes. Isso é um perigo. Mas aí se acopla com a vaidade, o orgulho, a arrogância e prepotência dos que lá estão e fazem um prato cheio. E dominam. Estão com a máquina na mão. Como desfazer isso? Mostrando a verdade, mostrando a codificação. Para aqueles que são espertos e inteligentes, vão lá, leiam e tirem as suas conclusões. Então, fazem essa conjugação aqui e estabelecem a bandeira Deus, Cristo e Caridade. Porque não foi Deus, Cristo e Kardec. Aí podem argumentar assim, mas é porque a caridade é a tábua da salvação, não é? O Espiritismo não sintetiza que caridade é o único mecanismo da salvação? Sim. Mas aí eu pergunto para vocês, por que na questão 671, eu gosto até de escrever essa questão para ficar gravado. Ô Guto, anota aí, ó, 671, Livro dos Espíritos. Tá aí. Por que a questão 671, a Federação Espírita Brasileira, que seria rustanguista, adultera a resposta do original? Tá aí, Guto, deu, né? Por que adultera a resposta do original, dizendo a doutrina do Salvador? A bandeira é Deus, Cristo e Caridade. E a tradução que a FEB faz lá, que o Guilherme Ribeiro fez, e que a FEB mantém até hoje nas suas edições, mantém até hoje, porque a intenção é essa mesma, a tradução está lá. Quando se refere à doutrina de Jesus, lá está escrito a doutrina do Salvador. Então a Federação anulou teologicamente a tese central do Espiritismo de que a salvação é pelo conhecimento da verdade e pela prática, consequentemente, da caridade, e colocou lá na resposta, vejam lá, 671 do Livro dos Espíritos, quando no original se refere a Jesus dizendo a sua doutrina, a Federação lá criminosamente colocou a doutrina do Salvador. Então, queridos telespectadores, queridos internautas, querido dupla vista, nós só vamos voltar a abordar essas polêmicas, ou esse ânimos esperneantes, esse esperneio dos que vão defender ou querem defender o sistema, que, como eu disse para vocês, aqui na região já está resolvido. Aqui já está resolvido, não só com os espíritas, mas com os que se dizem espíritas, mas com os de outras religiões, aqui já está resolvido. Se quiserem ser aceitos e serem ouvidos e analisados, façam títulos, não escrevam demais, porque nós não temos muito tempo para gastar com isso. Não perder, porque não se perde tempo. Em tudo a gente aprende, mas não temos muito tempo a gastar com isso. Façam o título, questão 671 do Livro dos Espíritos, e justifiquem por que a Federação botou doutrina do Salvador. Por que ela tem a bandeira Deus, Cristo e Caridade ao invés de Deus, Cristo e Kardec?
como vocês mesmos recomendam aqui a mensagem do tal Emmanuel, do padre. Por que adulteraram a resposta? Respondam também e coloquem título: Corpo Fluídico de Jesus. Está no Estatuto da Federação, no artigo 1º, parágrafo único, a obrigatoriedade do estudo e da divulgação do J.B. Rustem, os 4 evangelhos de Rustem, que é onde está a doutrina do corpo fluídico de Jesus, da reencarnação como castigo, da reencarnação do espírito humano como lesma. Está aqui. Responda, coloque o título. Artigo 1º da Federação Espírita Brasileira, Rustem, e esclareçam isso. Aí nós vamos ler, quando o título estiver fazendo referência ao que nós estamos apresentando. Escrevam assim: Brasil, coração do mundo, reliu. E escrevam, justifiquem, expliquem. Se Jesus aqui no Livro dos Espíritos está apresentado como o espírito mais perfeito que já esteve na Terra, como Eliu, numa reunião de Jesus aqui no orbe terrestre, e Jesus ficou amargurado porque estava tudo desgraçado lá onde ele viveu, morreu e deixou os seus ensinamentos, por que esse Eliu pegou o espírito mais perfeito que aqui já esteve? O Zé Eliu, o Zé Mané do Eliu, pegou esse espírito, levantou a moral de Jesus e trouxe Jesus para mostrar onde era o Brasil, que Jesus não sabia, e consolou Jesus. Escrevo falando sobre isso. O resto é perder tempo e nós não vamos fazer palco para ninguém apresentar aí sim as suas idiosincrasias. Não vamos não. Nós já estamos vacinados em relação a isso. Temos 7 anos incontestáveis na TV. Agora estamos fazendo particularmente esses esclarecimentos, porque agora estamos no YouTube. Então estamos para o mundo inteiro. Quando esses e-mails chegarem, nós temos uma série de e-mails aqui que nós até classificamos, nós colocamos em pastas adequadas. Tem, por exemplo, o e-mail da série Todos no Inferno. Eu vou até pedir Valéria que leia um ali, desses Todos no Inferno. Só a propósito, de vez em quando eles chegam. Mas hoje eu quero que leia para mostrar como nós somos aqui bombardeados. Mas como nós sabemos selecionar tudo isso. Disse ali que nós mandamos beijos e abraços para os que nos elogiam só? Não. Nós citamos aqui os que contestam, como estamos citando, o Dupla Vista, com honestidade, com inteiro teor. Nós não temos interesse de nos fazer prevalecer. Não temos não. Nós só não recebemos tantos. Nós recebemos muitos elogios, sim. Nós recebemos muitos votos de solidariedade. Como vocês vão ver ali, gente do próprio movimento. Nós recebemos, sim. Por isso nós temos pouca divulgação dos que nos contestam, porque não tem contestação. Os que tem são nesse nível que vocês vão ver aí, da série Todos no Inferno. Eu vou pedir Valéria que também faça a leitura. Então, quando houver qualquer esperneio desses aí, do pessoal do movimento, que defende federação, que defende Chico Xavier, que defende Divaldo Franco, que defende esses espíritos farsantes aí, como Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, quando se espernearem em relação a isso, nós vamos fazer a seguinte referência: assistam o programa número 66. Eu até guardei bem porque isso é da minha época. 66 foi o Volkswagen, o Fusca, mais perfeitinho que saiu. Era o modelinho, foi chamado modelinho. Todo mundo queria ter um 66 que era um modelinho. Então isso gravou. Gravem aí também. Quando tiver qualquer esperneio, assistam o programa 66. E, consequentemente, assistam esse, o programa 67, porque nós aí já definimos a situação. Só vamos voltar ao assunto quando nos responderem a essas questões da adulteração da 671 no Livro dos Espíritos, que só a Federação Espírita Brasileira faz. Só o Guilherme Ribeiro, que era rustenguista, que foi um dos implantadores dessa imoralidade lá, com o nome de Espiritismo. Porque se isso tivesse uma doutrina separada, ou fosse uma seita separada, nós não estaríamos falando isso a respeito. Nós estamos falando que nós somos espírita, o espiritismo não tem dono, é o codificado, e nós não aceitamos que isso seja passado de má fé e iludindo as pessoas, que às vezes procuram uma doutrina séria e quando chegam nesse rustenguismo, vê que isso não é sério, vê que isso não é aceitável. Ninguém aceita isso no mundo, essa questão do corpo fluídico de Jesus. Os docetas foram anatematizados lá para trás quando quiseram implantar isso aqui. Então isso é tão estúpido e tão inaceitável que nenhuma outra doutrina aceita isso. E a federação meteu isso lá como sendo espiritismo e é mentira. Não é verdade. Então só vamos abordar quando responderem. A 671, quando falarem sobre o Eliu que orientou Jesus e quando falarem que o corpo de Jesus era realmente fluídico e que isso não contraria o espiritismo. E se quiserem mais, falem na 344,